Você já ouviu alguém dizer que chegou ao fundo do poço? Essa é uma expressão pesada, que quase sempre carrega consigo uma dor invisível, um silêncio sufocado e uma vida que perdeu o rumo. Essa foi a realidade de Ana Clara. Uma mulher comum, como tantas outras, mas que um dia percebeu que estava completamente perdida dentro da própria vida. Ana Clara não era uma pessoa ruim, nem alguém sem sonhos. Muito pelo contrário. Quando se casou, acreditava que teria um futuro cheio de possibilidades. Mas com o tempo, começou a se perder nos pequenos hábitos. Aqueles que parecem inofensivos, mas que, acumulados, arrastam qualquer pessoa para o abismo. Ela procrastinava tudo. Deixava a louça acumular até se tornar uma montanha. Adiava compromissos simples como organizar documentos ou pagar contas. Não planejava refeições, vivia de fast food ou lanches improvisados. Sua casa estava sempre bagunçada e esse caos refletia exatamente o que acontecia dentro dela. O marido, no início, tentou ajudar. Falava com paciência, dava conselhos, até mesmo tentava arrumar a bagunça por conta própria. Mas com o tempo, o peso daquela desorganização e da falta de disciplina foi se tornando insuportável. Ele passou a se sentir sozinho dentro do relacionamento, como se carregasse o fardo de duas vidas. Até que um dia, ele simplesmente foi embora. A cena do abandono ficou gravada na mente de Ana Clara como uma ferida aberta. Ele se virou para ela e disse: "Não dá mais. Eu não consigo viver com alguém que não se move, que não reage, que deixa tudo para depois." As palavras cortaram fundo. E foi nesse momento que Ana Clara entendeu. Não era apenas sobre perder o marido. Era sobre ter perdido a si mesma. Sozinha dentro de casa, cercada de objetos empilhados, roupas largadas pelo chão, restos de comida sobre a pia, ela olhou ao redor e se viu em meio a um campo de batalha. Mas o inimigo não estava fora. O inimigo era a própria falta de ação, a própria mente dominada pela procrastinação. A depressão veio como uma sombra. Os dias se tornaram noites, e as noites pareciam não ter fim. Ela dormia demais em alguns momentos, em outros simplesmente não conseguia fechar os olhos. As lágrimas se tornaram rotina. Ela se olhava no espelho e não se reconhecia. Havia engordado, sua pele estava sem brilho, e sua autoestima havia desmoronado. Foi nesse ciclo de dor que pensamentos perigosos começaram a surgir. Em algumas noites, ela se perguntava se valia a pena continuar. O fundo do poço não é apenas um lugar de tristeza. É um lugar onde a esperança parece desaparecer. Mas a vida tem formas misteriosas de nos alcançar quando já não temos forças. Um dia, em uma madrugada de insônia, Ana Clara começou a assistir a vídeos na internet. Sem nem perceber, caiu em um canal que falava sobre minimalismo. No início parecia apenas mais um estilo de decoração. Casas brancas, poucos móveis, ambientes organizados. Mas conforme continuava assistindo, algo dentro dela despertou. O minimalismo não era sobre estética, era sobre vida, era sobre disciplina, clareza, liberdade. Era sobre aprender a viver com menos para poder viver melhor. Era sobre abandonar o excesso que sufoca, para dar espaço ao que realmente importa. E foi ali, naquela noite silenciosa, que uma semente foi plantada. Ana Clara pensou: e se eu tentar? E se ao invés de desistir, eu começar de novo, bem pequeno, com passos de 1% ao dia? Esse pensamento foi como um fio de luz em meio à escuridão. Ela não tinha forças para mudanças drásticas, mas talvez conseguisse dar pequenos passos. Talvez conseguisse arrumar apenas uma gaveta, jogar fora algumas roupas que nunca usava, lavar a louça antes de dormir, só por hoje. No início parecia ridículo. Afinal, como pequenas ações poderiam mudar uma vida inteira? Mas Ana Clara decidiu que não tinha mais nada a perder. No dia seguinte, ela começou. Escolheu uma gaveta esquecida, cheia de papéis velhos e objetos sem uso. Respirou fundo e decidiu: vou arrumar apenas isso. E arrumou. Ao terminar, olhou para aquela pequena parte organizada e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um leve sopro de orgulho. Era pequeno, mas era 1% de melhora. No outro dia, decidiu arrumar uma prateleira da cozinha. No terceiro, lavou a louça logo após o almoço. No quarto, colocou o celular longe da cama,
para não perder horas rolando a tela antes de dormir. E assim, pouco a pouco, uma transformação começou. A casa ainda estava bagunçada, o coração ainda doía, a ausência do marido ainda pesava. Mas Ana Clara estava se movendo. E essa era a diferença. O fundo do poço não desaparece de uma hora para outra. Mas cada pequeno hábito era como cavar um túnel em direção à luz. Com o tempo, a prática do minimalismo começou a mudar também a forma como ela se alimentava. Em vez de comprar comida rápida e industrializada, passou a planejar refeições simples, com poucos ingredientes, mais saudáveis. Percebeu que, assim como a casa, o corpo também precisava de clareza e ordem. Ela começou a sentir mais energia, perdeu alguns quilos, sua pele ganhou um novo brilho. E o mais importante, sua mente estava cada vez mais clara. Ana Clara percebeu que não precisava mudar tudo de uma vez. Precisava apenas manter-se fiel à disciplina de 1% ao dia. Essa ideia se tornou o seu mantra. Sempre que a tentação da procrastinação aparecia, ela repetia: apenas 1% hoje. Só isso. E esse 1% foi construindo uma nova identidade. De mulher perdida, esquecida de si mesma, ela começou a se enxergar como alguém que poderia, sim, recuperar a vida. O minimalismo, que parecia apenas uma moda distante, se transformou em sua salvação. Não porque prometia a perfeição, mas porque oferecia um caminho simples, real e possível. Ana Clara estava longe de se tornar a mulher de sucesso que um dia seria. Mas algo fundamental havia mudado. Pela primeira vez em anos ela estava no caminho certo. Perfeito, aqui está o bloco 2 da história de Ana Clara, aproximadamente 11.000 caracteres líquidos, completando a transformação dela. História de Ana Clara. Bloco 2. Os primeiros passos de Ana Clara foram pequenos, quase invisíveis para qualquer pessoa de fora. Mas dentro dela, cada gesto tinha o peso de uma vitória. O simples fato de se levantar da cama e arrumar uma gaveta, de organizar uma prateleira ou lavar a louça, era uma prova de que ela ainda estava viva, de que ainda podia lutar. A disciplina do 1% ao dia começou a criar raízes. E quanto mais ela praticava, mais clareza ganhava. Sua casa, antes sufocante, foi se transformando em um espaço habitável, depois em um espaço agradável e, por fim, em um verdadeiro refúgio. O minimalismo deixou de ser uma ideia distante e se tornou um estilo de vida. Ana Clara aprendeu que cada objeto em sua casa deveria ter um propósito ou trazer alegria. O resto era excesso, e excesso agora era sinônimo de peso. A cada sacola de roupas doadas, a cada caixa de tralhas descartadas, ela sentia-se mais leve. Era como se o fardo da procrastinação e da bagunça estivesse finalmente ficando para trás. Mas o minimalismo não parou nas coisas materiais. Logo, Ana Clara começou a aplicá-lo em sua mente. Passou a filtrar os conteúdos que consumia, afastou-se de redes sociais que só a faziam comparar sua vida com a dos outros. Substituiu horas de distração por leituras que a inspiravam. Descobriu que podia escolher o que deixava entrar em sua mente, e isso mudou tudo. Na alimentação, o impacto foi igualmente profundo. Em vez de pensar em dietas complicadas ou promessas milagrosas, decidiu simplificar. Planejava suas refeições de forma prática, escolhendo alimentos básicos e nutritivos. Começou com arroz, feijão, legumes, ovos. Nada extraordinário, mas consistente. Essa simplicidade trouxe resultados reais. Seu corpo respondeu. Perdeu peso gradualmente, ganhou energia e sua autoestima floresceu. E então veio o próximo passo: a rotina. Ana Clara entendeu que o caos em sua vida era reflexo de uma rotina inexistente. Decidiu criar rituais minimalistas para o dia. Acordava cedo, arrumava a cama, fazia uma oração curta de gratidão e, antes de qualquer coisa, arrumava um pequeno espaço da casa. Essa sequência simples dava a ela uma sensação de controle. O que antes parecia impossível agora estava ao alcance de suas mãos. Ela havia descoberto que a vida não muda por grandes revoluções, mas pela constância dos pequenos atos. Com o tempo, essa nova disciplina começou a chamar a atenção de outras pessoas. Amigos que a visitavam se surpreendiam com a mudança em sua casa e em seu semblante.
Perguntavam como ela havia conseguido se reerguer depois de tanto sofrimento. E Ana Clara falava com simplicidade. Foi o minimalismo e a decisão de melhorar apenas 1% por dia. Esse testemunho inspirava. Pessoas ao redor começaram a pedir dicas, e ela timidamente passou a compartilhar o que estava aprendendo. Abriu um perfil nas redes sociais para registrar sua jornada. No início, poucos seguidores, mas logo sua sinceridade e vulnerabilidade começaram a atrair centenas, depois milhares de pessoas. Ana Clara percebeu que sua dor havia se transformado em mensagem. O fundo do poço que quase a destruiu se tornou o solo fértil de onde brotou uma nova vida. Os meses se passaram e com eles novas oportunidades surgiram. Convidaram-na para dar pequenas palestras sobre disciplina, organização e minimalismo. Ela tremia, insegura, mas aceitava. A cada vez que compartilhava sua história, mais pessoas se conectavam com ela, porque se viam refletidas em sua dor e em sua vitória. Ana Clara descobriu então o verdadeiro poder do minimalismo. Ele não é apenas sobre arrumar casas, mas sobre reconstruir vidas. E quanto mais ajudava os outros, mais ela mesma se fortalecia. Sua rotina minimalista agora incluía exercícios físicos, leitura diária e momentos de silêncio. Ela havia aprendido a valorizar o essencial: saúde, fé, propósito e relacionamentos. O passado ainda doía, mas já não a definia. O marido que a havia deixado por causa da procrastinação e do caos agora fazia parte de uma lembrança distante. Ana Clara não guardava rancor, porque entendia que sua transformação talvez não tivesse acontecido sem aquele choque. O abandono havia sido doloroso, mas também foi o ponto de partida para sua mudança. Anos depois, Ana Clara já não era mais a mesma mulher que um dia pensou em desistir da vida. Era convidada para grandes eventos, escrevia livros sobre minimalismo e disciplina, ajudava mulheres que, assim como ela, haviam chegado ao fundo do poço. O que a salvou não foi um milagre instantâneo, mas o poder do 1% ao dia. Pequenas melhorias, repetidas com disciplina, transformaram completamente sua existência. E hoje, quando olha para trás, Ana Clara sorri. Sorri porque sabe que se reergueu de onde parecia impossível. Sorri porque entendeu que o minimalismo não é sobre ter menos coisas, mas sobre viver com mais clareza, mais propósito e mais paz. Sua história continua sendo contada, não porque ela se tornou perfeita, mas porque ela provou que é possível sair do fundo do poço e reconstruir a vida com disciplina, simplicidade e fé.